Ok. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma vez esse estudo tão especial do Getty Satya, aqui de Uberaba, mas que acontece com a participação de tantas pessoas maravilhosas, que são vocês que estão aqui. Nosso agradecimento especial ao Dr. Ricardo Lindemann, que tem conduzido esse estudo de forma maravilhosa. Então, quero convidar todo mundo para a gente poder encontrar uma postura meditativa, alinhando bem a coluna, fechando os olhos, buscando uma respiração calma, cálida e tranquila. Nessa respiração calma, cálida e tranquila, nós vamos nos distanciando do nosso passado e também do futuro, trazendo toda a atenção para o momento presente, nos conectando com aqui e o agora. Aqueles que sentirem vontade, pode unir as palmas das mãos diante do solo sagrado do coração, para que nós possamos realizar essa meditação sincera, uma rogativa que vem do nosso próprio coração. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos a vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar o sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos a vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimentos, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação essa sociedade, fundada a ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Namastê. Gratidão, Ricardo. Bem, Gratidão, Ricardo. eu que agradeço. Se não há nenhuma pergunta pendente, eu vou então desenvolver a conexão do Sutra 2.2. Ele é, de alguma forma, um elo entre o yoga preliminar apresentado no Sutra 2.1 e o início do estudo dos kleshas, que são a filosofia do Raja Yoga, no Sutra 2.3. Geralmente, nós traduzimos kleshas por aflições. Alguns, como o Dr. Taime, às vezes também chama de misérias da vida. Então, creio, muito importante não só o elo de ligação, como o próprio significado do Sutra 2.2, que até onde me recordo, é a primeira vez que a palavra klesha se apresenta nos sutras. Está bem? Posso estar aí até conferindo, que fiquei com a desconfiança de que, sendo uma das. Na verdade, apresenta-se no Sutra 1.24,
É porque é uma característica, vamos dizer, de libertação dos kleshas que Ishvara tem, e por isso acho que a primeira vez se apresenta no Sutra 1.24. Ishvara, que é o ser, a divindade do sistema solar, é assim definida no Sutra 1.24, como estudamos. Klesha Karma Vikakashayai Aparamshta Purusha Vishesha Ishvaraha. Ou seja, ele é incólume às aflições da vida, ou esses kleshas, e aí sim me parece que é a primeira manifestação dessa palavra no Yoga Sutra de Patanjali. Ishvara é um purusha particular, ou Vishesha, que é incólume às aflições da vida, portanto, ele não é afligido pelos kleshas, ou às ações, que são os karmas, e aos resultados e impressões que produzidos por essas ações, ou seja, ele está livre de karmas e kleshas. A mesma definição é dada a um yogi que conquistou Kaivalya, ou a libertação, como vocês podem encontrar, por exemplo, no Sutra 4.30. Então, segue-se a libertação de kleshas e karmas. Tataha klesha karma nivritihi. Então, essas são as apresentações extremas, a primeira e a última vez em que no Yoga Sutra o termo klesha é apresentado. Então, feita essa introdução, eu vou ler o Sutra 2.2. Talvez seja bom ler de novo o 2.1, só para dar a continuidade. O 2.1 diz: austeridade, autoestudo e entrega a Ishvara constituem o yoga preliminar. É bom lembrar que esses três últimos, ou seja, Tapas Svadhyaya Ishvara Pranidhana, traduzido aí como austeridade, autoestudo e entrega a Ishvara ou ao Senhor, representam os três últimos niyamas. Algumas pessoas confundem os yamas com os niyamas ou tratam como se fosse a mesma coisa em sequência, mas há uma grande diferença. Os yamas são negativos, são passivos. Os niyamas são proativos, são positivos. Nos yamas se diz o que o yogi não deve fazer. Nos niyamas é dito o que ele deve cultivar. Certo? Portanto, eles são ativos. Eu acho que isso dá uma noção de que o Kriya Yoga, ou yoga preliminar, é também chamado yoga da ação, às vezes, nesse sentido de que ele começa com o cultivo dessas três qualificações ou atividades que nós denominamos na tradução de austeridade, às vezes alguns traduzem por disciplina. Além do mais, temos o estudo ou autoestudo em Svadhyaya, e o mais importante, ao que parece, porque é o único que isoladamente é mencionado por Patanjali capaz de produzir o Samadhi, que é Ishvara Pranidhana, ou a
auto-entrega a Deus. Então, nós falamos da última vez que um desenvolvimento equilibrado desse tripé é importante, porque não adianta ter só uma das qualidades desenvolvidas em detrimento das outras duas, ou mesmo que duas estejam mais desenvolvidas, se a terceira, como eu digo, a altura do tripé, não importa que uma perna tenha 2 quilômetros e outra 200 metros. A, Se a terceira perna tiver 20 centímetros, a altura do tripé vai ser 20 centímetros. Tá certo? Então, não adianta ser um gênio numa direção e um fracasso na outra. Nós temos que ter uma média harmônica. Disso resultará também a felicidade relativa ao longo do caminho, porque a felicidade depende dessa harmonia entre esses três pontos: a vontade, a sabedoria e o amor, como nessa ordem são apresentados no yoga preliminar, certo? Quer dizer, na verdade, a austeridade desenvolve a vontade, Svadhyaya, ou estudo, o primeiro é etapas, o segundo é Svadhyaya, que desenvolve então a sabedoria ou abre o caminho mental para isso. E Ishvara Pranidhana deve despertar em nós essa entrega a Deus, o amor, o aspecto devocional ou emocional superior de nossa natureza. O Sutra 2.2, então, diz assim: Kriya Yoga é praticada para atenuar os kleshas e produzir o samadhi. Tá? Aquele cha no final quer se referir à frase anterior, por isso o Kriya Yoga está na tradução entre parênteses, certo? Samadhi Bhavanam Nartha Klesha Tanukara Nartas Cha. A ideia fundamental é que essa prática é usada para atenuar né, os kleshas e produzir o samadhi. Isso é uma maneira de dizer que, para que se consiga alcançar o samadhi, os kleshas têm que estar pelo menos atenuados, nem que seja temporariamente, mas é uma condição, porque, caso contrário, a mente estará turva e envolvida nessas aflições e não conseguirá a concentração necessária para se fundir ao objeto escolhido, que é a definição de samadhi. Está certo? Então, o Sutra 2.4, por exemplo, diz: a vidya é a origem daqueles que são mencionados em seguida, ou seja, os outros quatro kleshas, estejam em estado dormente, atenuado, alternante ou expandido. Pergunto se faz sentido para vocês que essa palavra Tanu aparece no Sutra 2.4 e no Sutra 2.2 e se refere a essa capacidade de atenuar os kleshas. O ideal seria pôr eles para dormir, mas isso é mais difícil ainda. Perfeito é aquele que torrou os kleshas, aí eles nunca mais germinarão. Mas isso é só possível no Dharma Mega Samadhi, que é o último dos 9 estágios de Samadhi, como vimos ao estudar o Sutra 1.17. Ok? Nosso objetivo
em atingir o samadhi, portanto, vai depender de quanto nós conseguirmos atenuar os kleshas. Isso faz sentido para você? Então, não pensem que a filosofia dos kleshas está desvinculada do resto da obra, ou é apenas uma justificativa para a prática do yoga nos seus outros angas, nos seus outros estágios, ou etapas, ou passos, ou nome que se queira dar. A tradução mais tradicional é membro, certo? Embora a palavra klesha não apareça nos 8 passos ou angas, os 8 passos ou angas são feitos para tentar atenuar os kleshas, e isso fica claro já em Yama e Niyama. Por quê? Porque os 3 últimos niyamas são Kriya Yoga, como acabamos de ler, tá certo? Então, não são coisas desvinculadas. Eu preciso compreender que os kleshas atrapalham, perturbam a mente e impedem o atingimento de samadhi. Até aqui, alguma dúvida? Eles podem estar dormentes, atenuados, alternantes ou expandidos. Quando estão expandidos, é a pior situação possível. Estão em pleno florescimento e, ah, enfim, não sei se alguma vez vocês tentaram matar pulgas, ou quando há infestação num lugar, também se diz que há 4 estágios. O ovo, acho que é. E agora eu vou me apertar a pulpa. Hum. O último estágio é quando é a pulga adulta. Tem mais alguma coisa no caminho que é uma espécie de. Acho que é a larva. Exato. O ovo, a larva, a pupa, que é uma espécie de casulo, e aí, quando sai, a pulga pronta é chamada pulga adulta, que é capaz de reproduzir-se. Então, não adianta vocês quererem só matar a pulga adulta, porque os outros 3 estágios germinais acabam gerando uma nova pulga adulta depois. Então, o que o Sutra 2.4 está dizendo é que é preciso desenraizar o primeiro, porque os outros são derivações. Mas então, o Sutra 2.3 define quais são os kleshas. Vamos dar nomes a eles? Avidyasmita, raga, dvesha, abhinivesha, klesha. Então, a falta de percebimento da realidade é o primeiro klesha chamado avidya, geralmente traduzido como ignorância. Mas leia-se, vamos interpretar numa linguagem mais singela, não é talvez exatamente a mesma coisa, porque Deus é a realidade manifestada em Ishvara, mas vamos dizer que seja a falta de percebimento de Deus. O segundo, que nós chamamos então esse primeiro também de ignorância, mas eu prefiro chamar de ignorância espiritual, para não pensarem que é apenas uma falta de conhecimento intelectual. Me faço claro? É um estado mais profundo, como nós vamos ver no 2.5. O segundo é derivado do primeiro.
Assim como do ovo vai vir a larva e da larva vem a pupa, estou agora falando em criação de pulgas, não sei se é o objetivo de você, mas coça bastante, né? Incomoda muita gente. Vocês devem se conhecer a história do elefantinho aquele. Sendo o senso de egoísmo ou egoidade a tradução usual de asmitá. Asmi quer dizer eu sou, tá se refere a alguma coisa, ao objeto, ou ser. Então, asmi tá quer dizer eu sou aquilo, só que está se referindo a um aquilo específico e não no sentido mais profundo das Maha. Enfim, vocês compreenderam que está explicando a ideia do, do ego, o surgimento do ego, e como o ego se expressa, como a atração e repulsão em relação aos objetos. Mas esses objetos podem ser pessoas, podem ser ideia, ok? Atrações e repulsões são raga e dvesha. E, por último, o último estágio que os kleshas costumam acontecer ou se projetar um do outro é o forte desejo de viver e também se expressa noutra modalidade complementar como o medo da morte. Porque não é possível ter desejo sem ter medo. Isso fica claro para você? O medo é a preocupação de não conseguir fazer, satisfazer o desejo. Daí porque o desejo gera ansiedade. Se a pessoa deseja demais passar no vestibular, ela pode, na hora mais importante, ter um branco, porque ela é tomada pela ansiedade, medo, talvez até pânico de não vai conseguir passar. Aí dá o branco e ela não escreve mais uma linha, ela não consegue resolver mais nenhuma questão, mesmo que ela saiba o assunto. Ela estudou, ela sabe aquele assunto, mas na hora dá o branco. Então, dominar ou aprender a atenuar os kleshas pode ser visto como uma prática de meditação. Me faço claro? É, a conclusão do Sutra 2.3 diz o forte desejo de viver, etc., é o último klesha. São as grandes aflições, quer dizer, está traduzindo klesha como aflição, ou causas de todas as misérias da vida. Então, eu insisto com vocês que o Sutra 2.2 ele é um intermediário, ele é um elo de ligação entre o Sutra 2.1 e o Sutra 2.3. Porque, é claro, se o Sutra 2.2 menciona os kleshas pela primeira vez, pelo menos no Sadhanapada, no segundo capítulo, então a pessoa que está lendo vai perguntar: e o que são esses kleshas? Tá? Kriya Yoga é praticado para atenuar os kleshas e produzir o samadhi. Então, essa pergunta é respondida no sutra seguinte. Ele enumera os 5 kleshas. A vidya, ou a falta de percepção da realidade, asmita, ou o egoísmo, raga, ou a atração, dvesha, ou a repulsão, e, por último, a consequência final, o gancho, o forte desejo de viver, a âncora que nos prende a esse mundo terreno.
o medo de perder o corpo físico, o medo da morte. O que nem sempre fica claro para o leitor e raramente é mencionado nos comentários, os comentadores nem sempre lembram isso ao leitor, mas se vocês meditarem no tema, perceberão no fim que é óbvio, é que se a vidya é uma espécie de esquecimento da nossa verdadeira natureza, o Svarupa que aparece lá no Sutra 1, 3, tá? Não sei se podemos mostrar também o Sutra 1, 3. Não sei se eu estou dando muito trabalho para vocês. O 1, 3 e o 1, 4 são complementares à ideia de eliminar os chitta-vrittis. Yoga é a inibição das modificações da mente. Aí o 1.3 vai dizer, então o vidente está estabelecido em sua própria natureza essencial e fundamental. Svarupe Vastanam, Tada Drashtuhu é o vidente, Drisha é ver, Darshana é ponto de vista, Drashtuhu se refere ao vidente, aquele que vê. É, página 22, Fernando. Ah, é que a tua paginação é outra, né? Então, o vidente está estabelecido em sua própria natureza essencial e fundamental, Svarupe. Ali, infelizmente, ah, vocês viram que o R e o A estão em posição reversa. O A tinha que estar antes do R, Svarupe. E ali virou uma outra coisa, Svraupe. Nossa Senhora, tá certo? Então, temos um errinho aí na redação em sânscrito do Sutra 1.3. Mas eu não sei se fica claro que para que o indivíduo se estabeleça em sua própria natureza, ele tem que ter serenado os titavrites. É outra maneira de se referir, talvez, à agitação da mente como o problema que aparece com os kleshas. Se há klesha ativo, a mente está agitada. Então, o Sutra 1.4 se refere a isso, dizendo Vritti Saraupyam Itaratra. Ou seja, nos outros estados, existe a assimilação do vidente com os vritis, ou as modificações da mente. Então, eu fico tão envolvido com as modificações da mente que perco o contato com a minha forma natural. Isso é o que também diz Sri Ramana, que, de alguma forma, todo pensamento é sofrimento porque nos afasta da nossa forma natural. No mínimo, potencialmente, ele é sofrimento, mas, de uma certa forma, Sri Ramana entende todo o pensamento como uma distração e uma temporária perda de contato com a nossa forma essencial, que não precisa do pensamento, que apenas é Sat. Daí deriva Satya, a verdade, o nome magnífico deste grupo. Certo? Mas então, para eu encontrar esse Svarupa, essa forma natural, essa essência, a mente tem que estar serena. Essa é a linguagem da cessação ou inibição das modificações da mente, como definição de yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha, no Sutra 1.2. E no Sutra 2.2 é dito que se esses
kleshas, agora tem uma outra linguagem. No primeiro capítulo, a linguagem é serenar os titavritis. No segundo capítulo, é serenar os kleshas. Mas há semelhança, em ambos os casos, há uma agitação da mente. Podem mudar-lhe tecnicamente os nomes, porque a enumeração dos 5 titavritis no Sutra 1.5 ou 1.6, se a memória não me falha, acho que 1.6 já é a enumeração deles um por um. E o 1.5 está fazendo considerações lógicas. As modificações da mente são de 5 tipos, dolorosas ou não dolorosas. E aí, esses 5 tipos só são apresentados em 1.6. Elas são conhecimento correto, ou pramana, conhecimento errôneo, vipariyaya, vikalpa, ou fantasia, sono, que se estiver dormindo lá, se foi o samadhi, e, por último, memória, ou smriti. O sono é nidra. Então, o conhecimento errôneo é um bloqueio para compreender o mundo externo, enquanto que a fantasia, às vezes, é um desvio para compreender o mundo interno. O sono tira a percepção da consciência. O conhecimento correto se refere ao mundo externo corretamente, mas ainda é um conhecimento relativo, não suficiente para a libertação. É um conhecimento, aí sim, intelectual, mediado pelos sentidos. E, por último, a memória, quando uma criptomemória é acionada, por isso o Dr. Taimni diz que, na verdade, o que mais se assemelha ao Samadhi é a memória do nosso Svarupa, a nossa forma original. Mas a memória da maioria das pessoas está acumulando traumas e atrações e repulsões. Então, vocês vão ver que há um entrelaçamento entre os vritis e os kleshas. Ok? Daí surge o problema de como atenuar os kleshas para produzir o samadhi. É semelhante, talvez, aos estágios de acalmar os titavritis antes de conseguir inibi-los com perfeição. Isso fica razoavelmente claro? Então, como é que nós vamos conseguir fazer esse processo de atenuar os kleshas? Então, essa é a nossa primeira preocupação. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma outra forma de apresentar, pelo menos, a Vidya Yasmita, que é o aforismo 12 do Pratyabhijna Hridayam de Kshemaraja. Suponho que saibam, um clássico da tradição de Shaivismo Kashmir, ou que alguns traduzem como Shivaísmo da Caxemira. A natureza essencial da escravidão no mundo ilusório da manifestação é o apaixonar-se pelo próprio poder individual limitado devido à falta de percebimento daquela realidade que é a única fonte existente de todo o poder.
Poderias, Fernando, colocar para todos o Sutra 2.4, onde são enumerados os 5 kleshas? Eu vou tentar fazer novamente essa leitura e expor vocês a diferentes descrições da mesma coisa, uma na escola do Raja Yoga e outra na escola do Shivaísmo da Índia. Então, o que significa a natureza essencial da escravidão? Se refere, esse é o 2.4, então eu acho que eu queria o 2.3, me desculpe, aí está a enumeração. Falta de percebimento da realidade é justamente a causa do egoísmo, certo? Eu vou ler agora, vocês acompanhem na medida que eu leio Shemaradya e vejam se há semelhança. A natureza essencial da escravidão no mundo ilusório da manifestação é o apaixonar-se pelo próprio poder individual. O que diz ali? Senso de egoísmo ou egoidade. Devido, qual é a causa? A falta de percebimento daquela realidade. Percebam, o Sutra 2.3 começa com falta de percebimento da realidade. Isso é avidya. Então, o egoísmo é uma consequência da falta de percebimento da realidade, que é a única fonte de existente de todo o poder, porque na linguagem mais da moda hoje, a pessoa se acha. Ela se apaixonou por si mesma. É um problema de narcisismo na linguagem da mitologia grega. Se apaixonou por si mesma. Apaixonar-se pelo próprio poder individual limitado, devido à falta de percebimento daquela realidade que, no fim, é o absoluto, ou, se vocês quiserem, vai se manifestar depois em Ishvara. Então, a pessoa se acha mais importante do que Deus. Claro que isso vai levar a um certo ceticismo e uma arrogância, certo? Que é exatamente um dos maiores obstáculos à prática do samadhi. Porque no samadhi tem que haver autoentrega. Então, se nós formos estudar esses 5 kleshas, eu gostaria que nós não esquecêssemos de estudar, ao estudá-los, da sua conexão com o samadhi, ou que eles precisam ser atenuados para o samadhi ser obtido. Então, nós estamos apenas estudando o diagnóstico da doença, porque sem um claro diagnóstico, nós não sabemos qual é o remédio. Se o médico manda fazer um monte de exames, é porque ele quer dar o remédio ou o tratamento certo para a doença. Estou falando com um exemplo claro. Enquanto a doença não for diagnosticada corretamente, nós vamos talvez tomar o remédio errado. Isso não só não cura a doença, como pode ter efeitos colaterais e outros problemas. Certo? O problema que nem sempre é mencionado é que o último klesha reforça o primeiro, formando um círculo, formando uma roda gigante, formando um carrossel do qual não se consegue sair. Porque
O medo da morte aumenta o esquecimento da nossa natureza espiritual. Ou seja, o forte desejo de viver, que aparece também no Sutra 2.9. Sutra 2.9 é muito interessante. Ele diz que a Abhinivesha aparece mesmo nos eruditos. Isso é outra maneira de enfatizar que não é um problema só de conhecimento intelectual. Sutra 2.9, página 126, afirma: Abhinivesha é o forte desejo de viver que domina até mesmo os eruditos ou sábios. O autor da tradução comentada, que é o Dr. Taimini, bem como Vivekananda, não gostam de traduzir a palavra vidusha, ou refere-se ao sábio, como sábio. Entendem que, nesse caso, é só o erudito. Porque se ele fosse sábio, ele já teria, no mínimo, atenuado ou adormecido os kleshas. Certo? Então, aqui é dito mais especificamente na tradução recomendada por Taimini e Vivekananda, e se traduz a Vidusha como sendo erudito, uma pessoa que é apenas um pandit, uma pessoa que tem conhecimento intelectual, mas que não necessariamente tem a vivência profunda de todos os estágios de samadhi. Não estou dizendo que o conhecimento intelectual não tenha valor, pelo contrário, é um dos 3 pontos do Kriya Yoga, estou certo? Desculpe, mas está caindo um cabo aqui. Se o cabo cair, nós estamos mal. Pergunto se isso faz sentido para você. Não se está falando de um conhecimento indireto ou de segunda mão, porque na hora da morte importa mais que a pessoa tenha vairagya ou desprendimento. Se ela tiver raga, que é um dos 3 kleshas mais externos, né? Enfim, é o primeiro depois do egoísmo, raga, o oposto de raga é vairagya, certo? Raga é atração, vairagya é às vezes traduzido por desapego ou até indiferença. Eu prefiro desapego, mas também falam em desprendimento, em abnegação. Tem muitas traduções alternativas possíveis, certo? A Lili deve lembrar, a Mel também, da Bhagavad Gita, onde é dito que Abhyasa e Vairagya, a prática constante e o desapego, são a forma de se acalmar os titavritis, ou inibi-los. É a prática do yoga propriamente dito. Se a memória não me falha, é o Sutra 1.12. Isso também aparece por Sri Krishna na Bhagavad Gita, que estamos agora estudando às quartas-feiras. Se alguém quiser assistir, só é mais cedo, é às 18 horas, mas é gratuito e também tem o playlist aí, assunto no qual o Fernando é especialista. Então, está lá no Sutra 1.12. Abhyasa Vairagya Bham Tam Nirodha. A supressão das modificações da mente é obtida
pela prática persistente e pelo desapego, ok? Porque se não houver prática persistente, acaba sempre voltando para o estágio original. E aí tem que começar de novo. E se não houver desapego, a prática não está produzindo muito efeito, ou o que seria ainda pior, está produzindo ambição pessoal, quando isso é um obstáculo e é um reforço do ego e não o seu atenuamento, porque o ego se manifesta justamente como apego. Se vocês pegarem a Bhagavad Gita 2:62, é um ensinamento Samkhya, portanto, tem muita relação com a filosofia que embasa o yoga. O homem, pensando insistentemente sobre os objetos dos sentidos, concebe um apego a estes. E do apego, ou se vocês quiserem, talvez o raga, surge o desejo. Pode ser lova e croda, aliás, ainda é o desejo, tá? E do desejo vem a ira ou croda. Então, vocês estão entendendo que começa produzindo atração, acaba gerando ira quando o desejo não é satisfeito ou é frustrado. Não pensem que o desejo é sempre bonzinho e que é só satisfazê-lo que está tudo bem, porque, primeiro, nem sempre se consegue, no tempo esperado, satisfazer o desejo. E, claro, que a satisfação sempre será temporária. Por isso, simbolizada em Prometeu amarrado às correntes do penhasco, enquanto os abutres comiam suas vísceras, porque mesmo que ele melhorasse à noite, na manhã seguinte, as vísceras já recuperadas produziam novos desejos. Portanto, insaciável o desejo, e sua satisfação é só temporária. Mas da sua frustração vem a ira. Aí começa a entrar o problema de Croda ou da violência Himsa. Quando uma pessoa está bem ou está satisfeita, ela não é agressiva. A agressividade vem de um desejo frustrado. Isso deve ficar claro para todos. É um assunto de autoobservação. Então é dito na Bhagavad Gita: o homem, pensando insistentemente sobre os objetos dos sentidos, concebe um apego a estes. Do apego surge o desejo, do desejo vem a ira. E o 63 complementa: da ira procede a ilusão, ou seja, de Croda nós vamos chegar em Moha, é a perda da imparcialidade para julgar as coisas. E, claro, a memória confusa. Da ilusão à memória confusa, porque aí a mente começa a se embaralhar. E da memória confusa a destruição da razão, ou seja, a Budi não consegue mais brilhar, a intuição espiritual. E pela destruição dessa razão pura ou intuitiva, o homem perece, ou seja, a ligação com o espírito fica, na melhor das hipóteses, de férias. Por favor, Mel. Ricardo, eu fiquei com uma dúvida. Se os desejos e os kleshas, eles fazem parte só da experiência humana enquanto a gente está encarnado, ou se isso existe também em níveis mais sutis quando a gente não está tendo nossa experiência humana, quando a gente desencarna, por exemplo, e vai para o astral.
Porque eu já aprendi, né, que existe uma diferença do desejo e da vontade. Só que com essa explicação eu fiquei com dúvida se esse desejo ele tá lá no astral também, enquanto a gente tá lá antes de vir para cá. Ou se A não, se esses forma mais kleshas... sutil é Ah, geralmente chamada de Vassana, tá. enquanto que a forma mais expandida nós vamos entender como Raga e Dvesh. Entendi. Então, quando E assim, chega a virar um klesha, é porque existe o corpo físico, a identificação com o corpo e o medo que ele morra. Mas entendi. está correta, existem desejos mais sutis, são a raiz e a causa até da reencarnação, para tomar outro corpo depois que esse morreu. Então, o assunto Uhum, não se resolve com a morte. Pelo contrário, o medo da morte ainda reforça a ignorância. E alguns, depois de mortos, ainda ficam presos à terra, os pretas. Então, nós vamos estudar, talvez, isso na sequência dos kleshas, na medida em que esses problemas forem se apresentando. Essa questão dos pretas ou das condições pós-mortem se estuda mais na filosofia Nyaya, porque é considerado que é necessário ter esse conhecimento correto, os padartas relacionados aos pramana. Na filosofia Nyaya, existem, se eu não me engano, 16, ou será que seriam 18? Agora não me vem exatamente o número, com certeza. Conhecimentos que a pessoa tem que obter com clareza para conseguir se iluminar. O Nyaya usa mais a lógica. E um dos conhecimentos é da vida após a morte, certo? Eu acabei de uhum, mencionar. Então, aí os certo. desejos estão em condição, em tese, mais latente ou mais sutil. Uhum, Mas não está resolvido, senão a pessoa não reencarnaria mais. Ela morreu contrariada e quer voltar, ou às vezes ainda fica preso à terra, virando encosto, para uhum, sentir de novo o gostinho. Então, o problema está longe de estar resolvido. uhum. A pior Entendi. situação é quando, tomada por esses desejos pós-mortem, a pessoa ainda tem pretensões de vingança e outras coisas, e aí ela aciona pessoas mentalmente desestruturadas ou que tenham os chakras já vazados ou com as telas etéricas rompidas pelas drogas, pela bebida, etc. E aí transforma a criatura num serial killer. Por isso também a doutora Pesan diz que ela se posiciona naquele magnífico livro Ideais da Teosofia contra a pena de morte, dizendo que, pelo menos enquanto o criminoso está preso ao corpo físico, ele não está muito ativo no astral. Se ele é morto, e principalmente se o Estado o mata e gerar um sentimento de recalque, de querer se vingar, aí ele volta para obsedar outras pessoas presas fáceis do astral de mente. Vocês devem ter ouvido falar de pessoas que antes de cometer um crime ouviram vozes, foram levados, convencidos por vozes dentro da mente, depois não sabem explicar por que cometeram o crime. Vocês já ouviram algum relato desse? Pois é. Então a doutora Besan diz: não, há dois motivos. O primeiro deveria ser ético. Se o objetivo da vida é ensinar, nós não temos o direito de tirar a vida dos outros. E, em segundo lugar, claro, mas aí teria que confinar isso, o sentido da prisão, e tentar ensinar essa pessoa presa. Ela também menciona que há casos em que isso talvez não seja possível, aí vai ser a prisão perpétua.
Mas, caso contrário, há a intenção de ir preparando a pessoa para uma reintegração se ela der sintomas reais de melhoramento. Então, ao invés de ser uma universidade do crime, o presídio deveria ensinar profissões, né, oferecer trabalho. Então, vocês vão ver na Noruega, na Suécia, que se a pessoa trabalhar, ela ainda ganha um dinheiro e ganha celas mais confortáveis, até com computador, internet e tal. Não sei até que ponto vai, ou se é só a televisão, mas a pessoa pode conquistar confortos dentro do presídio. Ela não é obrigada a trabalhos forçados, mas se ela não cooperar, ela só der prejuízo, aí ela vai ficar em condições menos confortáveis. Tá certo? Enquanto que o nosso presídio é quase a universidade do crime, não há possibilidade real de progressão, senão para se livrar do preso está ocupando espaço. Então, aí daqui a pouco ele já está solto de novo, mas não foi recuperado, não passou por um estudo. Eu não vou entrar em toda essa discussão, não é o nosso objetivo entrar na criminologia, mas a doutora Beza entra no livro Ideais da Teosofia. Quem tiver interesse, foi um dos livros que o Fernando Pessoa escolheu para traduzir. É uma tradução, na nossa edição, é a tradução de Fernando Pessoa, tá certo? Para vocês verem a importância do livro. De qualquer maneira, voltando à ideia original, enquanto os kleshas estão muito expandidos, ou o homem perece, ou perde-se a vinculação com a possibilidade de uma elevação espiritual. Então, tem que haver uma atenuação progressiva, tem que botar os kleshas para dormir. E esse é o trabalho do yoga preliminar. Isso ficou claro? Diz a Mel que ficou claro. Mas é que a Mel é ponto fora da curva, porque ela já é professora dos kleshas, então se ela já sabe mais do que eu, tá certo? Mas se alguém mais tiver alguma dúvida, a gente voltará ao tema quantas vezes forem necessárias. Mas é muito importante perceber que o esquecimento da verdadeira natureza ou do Svarupa, da nossa natureza espiritual, o esquecimento de que nós somos estrelas de luz divinas, nos faz gerar um falso ego ou uma identificação com o corpo. Aí a busca dos prazeres do corpo, a fuga de sua dor, quer dizer, raga e dvesha, vão produzir o apego final à vida e o medo da morte desse corpo, que resulta, fechando o círculo, em um aumento do esquecimento da nossa natureza espiritual ou uma ignorância progressiva. Então, aquilo vai se tornando um círculo vicioso, os kleshas vão se reforçando na maioria dos casos. E nós temos que quebrar essa sucessão de autonutrição da ilusão da vida em algum ponto, em qualquer ponto que a pessoa quebrar o círculo, está valendo, tá certo? Então, diferentes tipos de yoga atingem diferentes lances ou estágios desses processos. O Karma Yoga já atinge mais no nível físico, o Jnana Yoga num nível mais mental, o Bhakti Yoga, quem sabe, num nível mais emocional, mas, enfim, em algum ponto desses elos, nós temos que quebrar o círculo para conseguir cortar a nutrição desses kleshas que ficam cada vez mais expandidos. Sim, Cláudia. Boa noite, todo mundo. Ricardo, no caso de Sri Rama Maharishi, toda vida eu esqueço o nome dele. Como é que pronuncia? Lembro, mas não pronuncio.
Ele morreu de câncer. Sri Ramana? Sri Ramana Maharishi. Aquele outro que morreu novinho de diabetes, Vama. Vivekananda morreu, parece que, de diabetes. É. Então, seria uma forma vamos dizer assim, extinção de kleshas? Olha, enquanto a doença está se manifestando algum karma, certo? O karma, a eliminação do karma ajudaria na eliminação dos kleshas? Ou na suavização dos O kleshas? problema, quando nós chegarmos no Sutra 2.12 e 2.13, é que, no fim, os karmas estão enraizados nos kleshas. Fernando, tu tens aí o Sutra 2.13, por favor. Então, vocês vão ver que uma coisa está amarrada na outra. Enquanto a raiz estiver ali, está vendo a palavra mule, sati muletadvapako jati ayurbogaha. Jati é a classe social que a pessoa vai nascer, ayur é a duração de vida que ela vai ter, e boga se refere à experiência ser eventualmente agradável ou dolorosa. O que quer dizer que uma pessoa pode ser feliz mesmo numa classe social com menos recursos, ou pode ser muito triste mesmo na riqueza. Outro assunto é a Ayur. Hoje eu estava lendo, parece uma senhora que é recorde do Guinness, viveu 122 anos, e o pessoal ainda dizia que ela fumava, bebia vinho, comia não sei quanto de chocolate por semana. Em outras palavras, querendo dizer que não era por isso que ela viveu mais tempo. O objetivo do yoga, como dizia, pelo menos Vivekananda, não é simplesmente viver mais tempo. Ele, pelo menos, interpretava assim o Raja Yoga. Ele dizia uma banyan tree, uma figueira da Índia, pode viver 300 anos, mas continua sendo uma árvore. Ele mesmo morreu relativamente jovem. O importante é atingir os estágios de samadhi, e ele com certeza alcançou o Nirvikalpa Samadhi. Então, ele estava a um passo da libertação final, coisa que ele pode alcançar provavelmente na próxima encarnação. Certo? Agora, viver 122 anos bebendo e fumando já é um contrassenso, mas em todo caso não liberta ninguém, ainda fica no astral querendo mais um fuminho e um golinho. Tá certo? Então, o que adianta ir para o Guinness se está preso à Terra? Mas a autora aí, a autora desse slide que caiu no meu WhatsApp, eu sei lá onde é que eu vi isso, estava querendo dizer, que bobagem isso de dieta e não sei mais o quê. A mulher chegou a 122 anos comendo tudo errado, bebendo todas. Mas que qualidade de mente e conexão com o espírito ela tinha, isso não interessou ao argumento. Ela disse que o importante é se desprender das preocupações da vida, que aí envelhece menos. De fato, uma pessoa que tiver vairagya vai envelhecer menos, tá certo? Até aí confirma o yoga, o Sutra 2.12. Aliás, 1.12. Mas a qualidade espiritual de conexão da mente com os níveis mais profundos, ela pode ser amplamente auxiliada pela purificação dos veículos. Por isso é que existem essas disciplinas como parte dos Dautes, enfim,
como para a parte dos tapas ou das austeridades. É parte até do yoga preliminar. Não sei se isso ajuda ou atrapalha a tua pergunta. Não é condição sine qua non. Se houver suficiente devoção, muitos místicos cristãos podiam não ter vidas totalmente regradas na dieta, nisso ou naquilo, mas atingiram o samadhi, como eu suponho que fosse o caso de São João da Cruz, ou de Santa Teresa d'Ávila, ou de São Francisco. Eu não sei, não estava lá para saber se eles eram vegetarianos, bebiam ou não bebiam, estavam fumando que nem a velhinha francesa, essa ou não. Mas o cristianismo não dá tanta ênfase a isso, certo? Embora, quem sabe, eles atingiram só o primeiro estágio de samadhi, eu não saberia dizer para você. A questão fica ainda em aberto. Mas se Sri Ramana teve câncer, se o Vivekananda teve diabetes, há duas interpretações possíveis. A primeira é que estava no prarabdha karma deles e eles não tinham superado todos os karmas. Eu acho que isso é particularmente aplicável ao caso de Vivekananda. Mas há um outro ensinamento oriental que não é muito explícito, mas aparece na mitologia hindu como Shiva tomando o veneno, aí ele é chamado Nilakanta ou de garganta azul, porque ele segura na transmutação do Vishuddha Chakra, que é azul, a reversão dos pecados do mundo. E fica subentendido, e assim é comentado por Arthur Osborne e outros discípulos de Vivekananda, e também, outros discípulos de Ramana Maharshi, e também Vivekananda e outros discípulos de Ramakrishna, porque Ramakrishna teve câncer de esôfago, que eles teriam assimilado pecados dos discípulos para aliviar seus karmas, e por isso desenvolveram essas doenças. Na minha tese de doutorado, eu deixo essa questão em aberto, eu proponho as duas respostas possíveis, do ponto de vista da filosofia oriental, porque eu não sei a resposta a esse nível, mas eu tentei trazer exemplos de pessoas que chegaram ao Samadhi, porque para a universidade a gente tem que fazer algum tipo de demonstração. Então, quem quiser, no capítulo 4 da minha tese, intitulada O Autoconhecimento, a ciência do yoga como a ciência do autoconhecimento, né? O yoga como ciência do autoconhecimento, certo? Nesse caso, o Yoga Sutra, porque foi específico. Se desenvolve todo um argumento para chegar no samadhi, se tu puder botar o sumário. O sumário é lá pela página 10. É mais um. Aí são as listas. Isso, aí tu chegaste no sumário. Então, o capítulo 5. Não, isso é recém o capítulo 1. Tem que ir para o 5. É o 4 e o 5. No 4, vocês estão vendo 4.4, a fenomenologia. E agora tu roubaste o 4.4 na página seguinte.
A fenomenologia do êxtase ou samadhi como caminho para a divindade, ali eu enumero casos de contemporâneos como Ramana Maharshi, Ramakrishna e outros que teriam atingido samadhi em tempos históricos, tem foto, tem filme, tá certo? Mas é um fenômeno interno, apenas tu vai ver uma pessoa paralisada ou sem comer não sei quantos dias. Teoricamente, ela poderia estar só jejuando ou ser um faquir, mas a vida dessas pessoas é tão desprendida, apesar de cercada por tanto amor de seus discípulos, que parece indicar uma diferença de estado da mente. E os discípulos buscavam nelas uma felicidade que era inabalável. Tá certo? Então, tentar explicar o que é samadhi para os ocidentais foi uma tentativa do item 4.4. Ok? E aí a gente traz alguns exemplos históricos. Mais alguma questão? Então, todo o trabalho do yoga preliminar, que pode absorver várias vidas, porque depende de um processo de purificação, né? Eu posso citar para vocês também passagem dos mestres sobre a questão da purificação. Acho que até uma vez eu já fiz, que nós temos que, às vezes, desenvolver a ponto de passar para o corpo seguinte, porque, dependendo da nossa idade, não vai dar tempo de terminar a tarefa nessa vida. Suponho que seja o caso da maioria dos presentes. Então, ele diz que não é um assunto de, de dias, horas ou mesmo meses, mas de anos e talvez até de vidas. Veja como o mestre vai passando a xilocaína. Vocês conhecem aqui meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria? Eu recomendo como uma introdução, porque as cartas são umas 280, pelo menos, e aqui um livrinho de bolso, eu gosto de demonstrar que cabe no bolso. Bom, se eu não mudar o ângulo, tá certo? Mas, enfim, pode acompanhar vocês na fila do banco, em muitos lugares onde vocês se sentiriam, talvez, sem ter o que fazer ou até ansiosos, porque não ter um bom companheiro numa hora dessa. É dito que esse é um trabalho que, para alguns que já começaram antes, poderá ser talvez mais curto, mas para outros poderá demandar muitas vidas. Então, nós não podemos saber a priori para cada um quanto falta. É uma questão íntima que cada um precisa descobrir, mas esse é o processo de preparação que todos nós temos que fazer e está associado ao yoga preliminar. Uma pessoa que nasce pronta como Sri Ramana e nem mestre não teve, é um caso raro. O caso comum é nós precisarmos nos submeter a uma longa disciplina que talvez tenha que passar por várias vidas. E é por isso que o estudo dos kleshas é importante,
porque a pessoa tem que compreender filosoficamente onde é que estão os obstáculos. E nesse ponto nós vamos nos dedicar mais na nossa próxima sessão a entender o que é a Avidya, qual é o primeiro dos kleshas, a origem de todos os sofrimentos. Ok? Eu acho que esse é o ponto mais importante do estudo dos kleshas, que até a reencarnação está enraizada nessa ignorância espiritual. E o assunto é mais delicado do que parece, embora até Jesus, eu entendo, concorde ao dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a falta de um conhecimento da verdade é a causa da nossa escravidão. É o mesmo ensinado pelo Yoga Sutra numa linguagem diferente. E nisso concordarão Buda, Shankara, Patanjali, Krishna e até Platão, quando diz que a ignorância é a causa do mal no seu diálogo Protágora. Então, onde tantos santos e sábios convergem e concordam, é um ponto teosófico para nós importante. Ali merece ser estudado mais a detalhe, e para isso a Lili nos convida para o dia 10 de março. Estou certo, Lili? Certíssimo, Ricardo. Poderias conduzir assim para nós o encerramento, por favor? Sim. Só confirmar então, Ricardo, no próximo ficou o 2-4, a gente vai seguir? Eu creio que pode ser o 2-4. Volta e meia a gente tem que voltar para o 2-3, porque é a enumeração e tal, mas com certeza o 2-4, a questão de atenuar os kleshas vai ressurgir. E provavelmente nós vamos entrar no 2-5 ao longo do estudo, porque nós vamos chegar em Avidya. Ok. Combinado então. Então, nós vamos finalizar esse momento, como o professor, né, o doutor Ricardo falou. Nosso próximo estudo ficou, então, para o dia 10, que é mais auspicioso do que dia 17, estou certa? Apesar de ser uma lua minguante, mas é que uma lunação no dia 17 de abril, com 6 planetas em Áries, ou 6 astros em Áries, eu não estava muito interessado. Tá certo? Que ótimo! Então é isso, todos estão convidados para o dia 10, então, nesse mesmo horário das 19h30, para a gente poder dar sequência a partir do Sutra 2.4 e paralelos dos outros que vêm, porque, como o próprio nome diz, são sutras, né, professor? É Com um fio, né, certeza. uma conexão. Então a gente precisa sustentar aí para a gente poder se libertar desse processo da ignorância. A gente aproveita para agradecer mais uma vez por todo o esclarecimento, né? Que a gente consiga realmente, mais do que refletir, é colocar isso tudo em prática, não é verdade? Com certeza. Então vamos finalizar esse nosso momento. Mais uma vez eu convido a todos para alinhar a coluna da melhor forma possível, fechando os olhos, se sentir também de unir as mãos diante do solo sagrado do coração, pode fazer. Mantendo a nossa respiração mais uma vez calma, cálida, tranquila. Vamos perceber que na exalação a força de Apana vem, essa energia descendente, fazendo com que os nossos quadris pesem um pouquinho mais em direção ao solo. Na inspiração, a força de prana nos eleva, direcionando o topo da cabeça em direção aos céus. Buscando então essa coluna tracionada. Mais uma vez a atenção ao aqui e ao agora.
nós finalizamos esse encontro na gratidão, entoando o mantra da unidade. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde e amor em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes e ditosos. Paz para todos os seres. Namastê.